Você fez também o caso da Suzane, né? Uhum. Foi também um caso de grande repercussão. E você tava ali sei lá, na delegacia, falou, opa, Não, tem um casinho eu ou tava não? no plantão, Ah, você tava de tava plantão? no plantão, tava em Parelheiros. O dia já Quando- nem tava agitado, falou, vamos agitar um pouco mais o Não, dia aqui. tava um inferno. A gente tinha trabalhado a noite inteira sem parar. Aham, E aí eram 6h30 da manhã quando passaram esse local para nós. sim. E a gente na E ela volta. que ligou? Não, a delegada. Não, eu sei, mas ela que fez a Não, denúncia, não. não? Ela chama A polícia. a 190, 190 Acionou, conversa com o tal. delegado do distrito. O delegado do distrito aciona o DHPP. Tá, E aí o DHPP que aciona a equipe. tá. É todo um trâmite meio. Sim, E a gente tava longe pra caramba, no meio do nada, lá amassando barro. certo, Né? Aí volta tem o. Nós chegamos 7h30 na casa. certo. E. E a primeira pessoa que vocês encontram lá é ela. Não, ela tava eu não sei se ela tava acho que tava na delegacia Ah, e tá. depois foi encaminhada pro DHPP. Eu nem a vi nesse dia, Ah, não viu. Tá. né? Os policiais estavam pela preservação, Sim, né? E o local, né? As vítimas propriamente ditas. sim, sim. E Né? ela simplesmente, ela e o namorado e o irmão, né? É. Mataram os pais à paulada, não foi? É, eu digo que abateram, né? Abateram. Eles estavam dormindo. É, estavam dormindo e foi o namorado e o irmão dele, né? O Daniel e o Christian, Sim, né? Foi uma coisa bastante chocante. Que é aquilo que a gente tem que cuidar, né? Porque primeiro impressão, tá, que eu tive é que eles haviam sido mortos por arma de fogo. por quê? Por quê? O braço do Manfred estava esticado para fora da cama e Aham. embaixo da mão do Manfred tinha uma arma de fogo. Ah, é? É. Então eu achei, o Manfred conseguiu, os ladrões entraram, o Manfred conseguiu pegar a arma de fogo, só que antes dele usar, os caras foram mais Mais rápidos rápidos. e mataram os dois. Aí quando eu vou examinar a cabeça da Marise, que é a primeira vítima que eu ia mexer, putz, não era tiro, era pancada, né? Eu não sabia qual era o instrumento. Ah, Na tá. época eu não sabia se seria um cano, um E não tava bastão. lá também. Não, Tá. né? Eu não sabia qual era o instrumento, sabia que seria um objeto contundente. O que é objeto contundente? Seria uma barra de cano, um taco de beisebol, Sim. um pedaço de madeira, sei lá, alguma coisa nesse sentido, que naquele momento a gente não tinha ideia do que seria. Certo. Né? Depois, na reprodução simulada, que ele explica que ele confeccionou um bastão de madeira, forrou ele com cantoneiras metálicas para ter mais peso, Bem mais agressivo, hein? resistência. Não, porque ele trabalhava com aeromodelismo. Certo. Na série ele mostra isso, né? Então, Ele. o aeromodelismo se trabalha com madeira muito leve. Aham. E para o objetivo que ele tinha que ter mais peso, tinha que ter resistência o negócio. Sim. Então ele trabalhou com cantoneira metálica. Tá. Isso que tipo faz armário, né? Sim. Pega duas cantoneiras em L e faz um quadrado recheando, forrando, né? O bastão dele. Então ali no primeiro momento ela fez uma ligação, tipo, cheguei em casa aqui e meus pais. Não, ela fala o seguinte, Ela a acionou história, no a 190. história, a história que ela conta Aham. é o seguinte, que é, vamos voltar, ela queria sair com o Daniel para comemorar aniversário. Tá. Então o que ela faz? Ela sai, deixa o Andréas no Mother House, Que era o mais novo. que é moleque, né? Aí ela fala que inicialmente que ela precisava de dinheiro, então ela vai em casa, pega dinheiro e sai, Tá. tá? Aí quando ela volta, pega o Andrés, deixa o Daniel e vai para casa, Tá. tá? Essa aqui foi a história contada inicial. Aí quando ela entra na casa, à direita de quem adentra no imóvel, tem o escritório. Sim. E ela fala que viu o escritório bagunçado. Que ela não mexe em nada e ela sai e aciona, então, 190. Sim. Essa é a história que ela conta. Tipo, opa, mexeram na minha casa. Né? Entrou, Tipo assim, bagunçaram, tem alguma coisa errada. errada. Entrou ladrão. Tá.
tá? Então essa é a história que ela começa a vender. Tá. E só que o que Ela que- tinha quantos anos na época, você lembra? ela tinha acho que 18 anos. Nova, né, meu? É, novinha. E ela tava fazendo aniversário, né? Aham. Se não me engano, dia 30, 31 de outubro, dia das bruxas, né? Então, essa é a história que ela conta inicialmente. Tanto é que quando chega o pessoal da PM, eles entram no imóvel, não sabem se tem alguma coisa acontecendo, fazem a varredura no imóvel, Tá. tá? E constatam o óbito dos dois. E o polícia não ficou, conseguiu ficar quieto, tudo, né? Ele falou assim, putz, e como é que eu faço para contar para essa menina Que os que os pais pais estão. estão mortos? Aham. Entende? E vai, fica dando voltinha até que ele conta. Certo. E a Suzane, tá, e agora, o que que eu faço? Entendi. Entende? Vamos falar assim, a primeira falha dela. É, a primeira falha, o policial falou que esse é tipo assim, que em pensamento, né? É. Ah, e que agora, o que eu faço? Bem, primeira coisa, começa a chorar. Aham. É, tipo assim. Né? Mataram teus Agora pais, se, né? se desespera. Vamos falar assim. Vamos se desesperar, começa a chorar. Aham. Era a vontade que o PM tinha, a vontade de falar pra ela, né? Tá, começa a chorar, minha filha. Aham. Mataram teus pais. Agora você saber o que que faz, se chama ML, se faz o que, vai pra delegacia, que você quer saber o quê? Tá. Entendeu? Então foi o primeiro tchan, assim, que já deu. O primeiro policial que fez o atendimento. Sim. E o policial não ficou quieto enquanto ele não conversou com a gente e contou essa história. Sim. Entende? Então, Porque ali ele já notou, ele falou, meu, tem coisa errada aí, de bicho. tão absurdo que era a situação. Isso é um absurdo. É. Aham. Enquanto ele não contou, ele não ficou tranquilo. Tá. Então você, porra. Aí tem essa situação do tipo de lesão que eles tinham. Aham. Né? Aí você, pô, um bastão, um cano, né? A casa era grande na mansão também? Era uma casa boa, Aham. né? Classe média alta, Tá. né? Uma bela casa. Num bairro de classe média alta, para assaltar uma casa de classe média alta, o ladrão vai levar um pedaço de cano? Não. Vai levar um pedaço de madeira? Não. Se fosse numa comunidade, pô, você tá passando, você viu um pedaço de madeira, um cano, alguma coisa, né? Sim. Beleza, faz parte do ambiente. Lá naquele bairro não fazia, ninguém ia ficar andando, caminhando pelas ruas com um pedaço de cano, Sim. para ver se, vou assaltar essa casa aqui. Não fecha. E a menina nova tinha tudo que queria. Né? Menina nova, poliglota, bonita, faculdade, não sei o quê, carro, meu, Aham. entende? Mas, o que que acontece? Começa, a arma não usual, um taco, um bastão, alguma coisa. A forma como as bijuterias foram jogadas para fora de uma gaveta, entende? Dava para ver o seguinte, o cara que fez isso, ele parou aqui do lado dessa cômoda, abriu a gaveta onde estava essa bijuteria e começou a jogar no chão. Tá. Porque não era o que a gente fala de modus operandi, né? A forma de trabalho de um ladrão. Sim. Não é daquela forma. Então aquilo ali começou a ser uma simulação. Tá. Aí fica o fundo falso. O cara achou fundo falso sem mexer em nada. Como? Entendi. Entende? Para achar um fundo falso lá, quantos dias o cara tem que ficar fuçando para Fuçando. achar? E a zona que ele ia fazer. Então aí o que acontece? Você tem o instrumento inusual, a simulação de latrocínio, aí você tem o fundo falso. Quem saberia desse fundo falso? Tem que ser alguém da casa. Casa, é. Da Quem não, casa, né? da casa você tem o casal na cama, Sim. você tem a Suzane e o Andrés estava na lan house, sobrando a Suzane. Ou algum ex-funcionário. Se investiga, não tem nada que leve qualquer suspeita de algum ex-funcionário. Ou atual ou ex, né? Tá sobrando quem? Suzane. Suzane. Eles foram abatidos por O objetos... outro irmão era novo, né? Não, mas o André estava na lan house. Ah, é que ele tava na Lan House, tá certo. Ele tava na Lan House. Boa. Entendeu? Sim. E aí você vê o seguinte, pro tipo de instrumento, eles foram abatidos naquela posição na cama, deitado na cama. Tá. Tem que ter pelo menos 2 pessoas.
Porque senão, quando você bate, Bate no num outro, outro acorda. levanta. É, Opa, exatamente. peraí. Então eles têm que ser mortos de forma simultânea. Pode ter uma terceira pessoa? Pode, mas eu não, pelo menos duas. Tá, Então aí você tem a Suzane com o Daniel, tá. Interessante. né? Você já tem duas pessoas. Aí a Suzane fala que ela tinha uma pasta onde o pai dela guardava assim, trocado por algumas emergências, e Sim. ela sabia com precisão os valores. Tipo assim, $5.000, 7.000 euros, 10.000 reais, Aham. né? Que acho que todo mundo deve ter uma pasta dessa em casa, né? Aí essa era a pasta, e ela falou que essa pasta estava cortada e que o dinheiro havia sido subtraído. Aham. Aí o diretor do DHPP me liga e pede para ver essa pasta. Que Certo. ela estava no chão do Isso ela escritório. lá depois, Ela vamos dizer assim. ela no DHPP. Isso, beleza. E o diretor me ligou para eu poder olhar isso aí. Tá. Aí eu vou ver essa pasta, tá? Aí eu não consigo ver o corte. Tem que apertar as laterais da pasta para aparecer a parte cortada. Sim. Realmente o dinheiro havia sido subtraído. Só que essa parte que havia do corte, ela estava voltada para o chão. Tá. Então era impossível alguém, apesar de não se ver o corte, mesmo que desse para ver, não seria um acesso visual, porque esse corte estava para o chão. Sim. E como é que ela viu e descreve isso aí? Tá. Ela está se matriculando. Sim. Aí ela fala com relação ao álibi. Ela leva a nota fiscal do motel. Sim. Ó, fui ali dar uma fugidinha com a fui ali, ó, namorada. tá aqui a nota fiscal, ó, para provar que eu estava lá. Mas isso aí ninguém pega no fiscal no hotel. Pelo menos todas as meninas que eu perguntei, nenhuma pega, Aham. né? Ô, você foi no motel, eu achei a nota aqui, ó. A Tá nota. caro ali, né, Jesus? Aí a gente brincava, sempre ia brincar que a nota 001, Aham. né? Porque ninguém vai para um motel e Ou pede seja, nota ela já fiscal. tava premeditando tudo. Exatamente. Então tudo põe ela na jogada. Aí o Christian, que é o metido a malandro, no dia seguinte, ele vai numa loja que vende motos e carros e compra uma moto de 1.000 cilindrada, paga em dólar à vista, leva um amigo dele Tá. para botar o nome da transferência no nome do amigo, não no nome Certo. dele. Meu, aí o Christian se matriculou no crime. Sim. Aí ele vai Rápido no- ainda, hein? Não, Vacilão. e foi no dia seguinte, numa loja no mesmo bairro. Entende? Se ele fosse para ZL, Aham. 40 quilômetros, 50 quilômetros de distância, ninguém ia estar Aham. preocupado, não, no mesmo bairro. Para provar que é Você se trouxa. achando tão esperto, É. mas na verdade, vacilão. Tipo assim, você já se entregou ali. Total. Aham. Então, o que acontece? Se sabia que ela tinha participação, aí tem que provar, Tá. né? O cerco foi se fechando ali pra ela nesse Foi se momento. fechando. Tá, né? beleza. O crime foi de quarta para quinta-feira, tá? Ela foi ouvida como vítima. Vítima. Tipo, Né? mataram meus pais ali. É vítima. Aham. Aí na outra a sexta-feira da semana seguinte, então elas foram conduzidos por DHPP para interrogatório mesmo. Tá. E aí então eles confessam. Ah, já confessaram. É. Tá. Entende? Aí já tinham. Os investigadores tinham levantado informação, começou a conversar e ela confessa. Porque, Tá. por sinal, ela foi a última a confessar, né? É. E ali, pelo que você valia, morreram na hora, com as pancadas ali. Foram... Ah, sim, Não sim. deu sim. nem ficou agonizando, nada. Foi. Não, o que acontece? A Marise, que tinha o dedo médio da mão direita esmagado, Tá. tá? O que acontece para você esmagar? É defesa. Não, porque se você levanta para se defender, bate. Vai causar uma escoriação, Tá. mas não esmagamento. Só Certo. vai dar esmagamento se estiver apoiado em alguma coisa, Certo. tá? Então, provavelmente, ela estaria apoiada, Dormindo Na ali. cabeça. Aham. apoia a mão na cabeça. Aí levou uma pancada forte, amorteceu a pancada no dedo e ela deve ter dado uma exclamação de dor, ai, ui, alguma coisa. Tá. Mas depois ela tomou X pancada. trocentos cacetadas lá e faleceu ali. Aham. Estourou o cérebro deles, então. Principalmente da Marise. Principalmente Marise, dela? Ficou muito punk. É. Caramba, essa... Destruiu a cabeça dela. Que situação, hein, meu?
Então ali quando ela confessa, vocês também fazem a reconstituição, né? Exatamente. A reprodução simulada, agora Produção aprendi. simulada. E aí fizeram, na verdade, 3 reproduções simuladas. Por quê? Uma com cada um. E pode estar junto no local no mesmo tempo ou não? Ou Não, tem que ser não, separado? fica separado, fica guardado, né? Aham. Fala, Porque agora é você, vamos ali. a gente quer ver, que se documentar efetiva, qual a participação de cada um no dia dos fatos. Aham. Por isso foi feito separado. Entende-se no laudo final que a Suzane, ela apoiou, mas não bateu, vamos dizer assim, é isso ou não? Mas ela tava na casa? Estava na casa, ela que deu acesso, ela que foi ver se subiu as escadas Eu estava primeiro, pra ver se estavam dormindo. dormindo. Nossa, fria, hein? Deixou a luz do hall no andar de cima aceso, para eles Aham. poderem visualizar o casal na cama. Então ela escutou tudo, as pancadas e tudo. Não, porque ela grande. disse que foi para o escritório, Aham. né? Tipo assim, ó, faz aí que agora é com vocês. E é uma distância bem razoável. Aham. Então eu acredito que dificilmente ela ouviria Ouviu. alguma coisa.